Deus, nós temos falado sobre uma palavra profética. Deus planejou o seu sucesso. Eu queria que você olhasse para 3 pessoas e dissesse isso: Deus planejou o seu sucesso. Então essa é a terceira mensagem desse tema. E hoje, o tema específico de hoje é: fome pela palavra de Deus te levará ao sucesso. Eu vou repetir: fome pela palavra de Deus te levará ao sucesso. Olhe para alguém e diga: fome pela palavra de Deus te levará ao sucesso. Diga aí. Hoje eu quero que você abra comigo Salmo 85, versículo 6 e o 7. Salmos 85, versículo 6 e o 7. É uma oração. Essa é uma característica dos salmos. A maioria dos salmos é o homem falando com Deus. E aqui é uma oração. E no versículo 6 e o versículo 7, o salmista ele faz essa oração, dizendo: será que não tornarás a vivificar-nos? Ele entende que o povo precisa de um avivamento. Será que não tornará a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Versículo 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Você pode dizer amém para essa palavra? Pai, nós cremos que a tua palavra e o teu Espírito é suficiente para trabalhar nessa noite. Senhor, graças te dou por esta noite, por este culto. Graças te dou por esta igreja. Eu clamo a vida e o poder do sangue de Jesus agora sobre nós. Eu creio, ó Pai, no Espírito de sabedoria e revelação, abrindo o nosso entendimento para a tua palavra. E no nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre Satanás, eu tomo autoridade sobre o inimigo, para que ele não vai ser bem sucedido em roubar essa semente. Eu declaro pela fé, essa semente vai ser semeada num bom solo do coração, e ela vai frutificar em nome de Jesus. Se você crê, então diga amém. Eu creio que o Salmo 85, versículo 6 e o versículo 7, é uma oração que nós precisamos fazer nos nossos dias. Ele pede aqui 3 coisas. A primeira, no versículo 6, para que o povo seja vivificado. Para que o povo tenha novamente vida. E essa vida, ela é marcada pela alegria. Essa vida, esse agir do Espírito, esse fluir do Espírito, vem acompanhado com uma alegria. O versículo 7, ele fala também sobre misericórdia. E fala sobre salvação. Então, ele pede aqui 3 coisas: vivificar-nos, misericórdia e salvação. E eu quero mostrar para você porque que eu acredito que nós precisamos fazer essa oração, a nossa oração. Primeiro, porque a igreja atual, na qual nós estamos inseridos, nesse contexto, nós precisamos de avivamento. Nós precisamos ser sacudidos no nosso lugar de acomodação. Nós precisamos ser sacudidos, ser incomodados de uma forma santa, genuína, pelo Espírito Santo, a ponto em que nós vamos ser vivificados, onde vai haver, um avivamento. Então eu acredito que precisamos fazer essa oração, em primeiro lugar, pelo estado da igreja moderna. Uma igreja que está acomodada. Uma igreja que precisa desse despertamento.
Em segundo lugar, eu creio que nós precisamos fazer esta oração, é porque o mundo está enlouquecido, gente. O mundo virou de cabeça para baixo. As coisas estão loucas neste mundo. E eu creio, eu sei que você também crê, que somente um mover de Deus pode mudar as coisas. Eu creio que do jeito em que estamos, só um mover poderoso do Espírito Santo, só um mover de Deus vai mudar a igreja. Eu acredito, eu quero que você abra lá comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, o apóstolo João, ele está tendo a visão, Jesus abre os céus para ele, e ele começa a receber mensagens, visões, e há uma mensagem para 7 igrejas, e dentre aquelas 7 igrejas, havia uma igreja chamada Laodiceia, e a partir do versículo 14, Apocalipse 3, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as obras que você realiza. Jesus conhece as obras que nós realizamos. Jesus conhece a sua obra. Ele conhece o que eu e você temos feito. E ele diz assim, ele dá o veredito, ele dá aqui um julgamento, ele diz assim, que você não é nem frio, nem quente. Pelas obras, ele sabe se nós estamos frio ou quente. Quem dera, Jesus falando, quem dera fosse frio ou quente, assim porque você é morno. Jesus chama aquela igreja de uma igreja morna. Não era uma igreja fria, a ponto de ser classificada como fria, mas também não era uma igreja quente, que poderíamos olhar, ela estava no meio termo, ela era morna. Assim porque você é morno, e não é nem quente, e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Agora veja, é Jesus falando com a igreja. Aquela igreja, ela estava acomodada. Aquela igreja precisava de um agir do Espírito, precisava de um vento do Espírito soprando naquele lugar. Versículo 17. E aqui está um grande problema, porque eles diziam: você diz. Talvez essa era a confissão que eles fizessem na hora da oferta. Talvez era o que eles estavam dizendo com a boca, porque Jesus estava falando, vocês estão dizendo, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Jesus está falando, veja, Jesus não está falando do pecador. Jesus está falando com uma igreja. Jesus está corrigindo uma igreja. Não é uma mensagem para o mundo, é uma mensagem para a igreja. Jesus está corrigindo a visão que aquela igreja tinha de si própria. Eles achavam que eles eram ricos, que estavam bem de vida e não precisavam de nada. Mas Jesus fala, olha, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora entenda aqui, eles não poderiam dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Porque era o próprio Jesus trazendo revelação de como era de fato aquele povo. Qual era a situação real daquele povo. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo.
para que você seja de fato rico. Veja, Jesus fala sobre comprar, porque não é pela graça. Salvação é pela graça. Mas Jesus fala, ei, tem um preço a ser pago para que vocês possam ter uma mudança, uma transformação. E você precisa comprar. Ele está falando de preço. Ele está, sabe, as pessoas às vezes elas estão pegando essa mensagem da graça, levando para um extremo, dizendo que não há preço. Veja, Jesus, nós não precisamos pagar o preço pela nossa salvação. Esse preço quem pagou é Jesus. Mas você precisa pagar o preço de viver uma vida entregue ao Senhor aqui nessa terra. Então, olha, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que seja de fato rico. Compre vestes brancas. Olha o celular aí quando eu falo, ó. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Versículo 19, Jesus falando, nós estamos no tempo da graça, e Jesus está dizendo isso: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, ele chama agora aquela igreja: seja zeloso e arrependa-se. Ele chama uma igreja ao arrependimento, porque eles tinham uma visão errada da situação deles. Eles achavam que eles estavam bem, quando na verdade Jesus, olhando para aquela igreja, avaliando aquela igreja, e por isso o Salmo 85, Senhor, vivifica-nos, tenha misericórdia, mostra-nos a sua salvação. Por isso nós precisamos fazer esta oração, seja por nós mesmos, pelo povo de Deus. Versículo 20, de Apocalipse, capítulo 3. Geralmente é um versículo usado para chamar as pessoas para aceitar Jesus. Mas você vê, Jesus está falando com a igreja. Diga bem forte, Jesus está falando com a igreja. Então o que Jesus diz para a igreja? Eis que estou à porta. Jesus não estava dentro, ele estava na porta. Sabe, nós podemos nos acostumar em ter cultos, pregações e tudo mais, sem Jesus estar dentro. E a gente nem perceber. Que nós estamos mantendo uma estrutura, nós estamos mantendo coisas, mas que Jesus já não está mais lá. Então Jesus fala para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz. Me parece que aquela igreja havia perdido a capacidade de ouvir a voz. E abrir a porta. Ele está falando com quem? Ele está falando com quem? Para a igreja. Sabe, amados, eu fico pensando, se quando nós comparecermos, eu comparecer, você comparecer, esta igreja comparecer diante do tribunal de Cristo, e Jesus olhar para mim, para você, vocês nunca perceberam que eu não estava lá? Vocês nunca se aperceberam que vocês estavam fazendo, mas eu estava do lado de fora, batendo na porta, esperando alguém ouvir para ver se eu conseguia entrar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ele faz essa promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no seu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu creio, amados, que nós precisamos de um mover de Deus. A nossa geração, ela conhece ajuntamentos, ela conhece grandes congressos, grandes ajuntamentos para ministérios de louvor e tudo mais, mas a nossa geração é uma geração que ainda não conhece um verdadeiro, real mover do Espírito Santo.
Agora eu entendo, eu creio que o caminho para esse mover poderoso do Espírito Santo sou eu e você, nós termos fome de Deus. Fome de Deus. Diga comigo bem forte, fome de Deus. Mais forte, diga, fome de Deus. Eu creio que é isso que está faltando para mim e para você. Nós estarmos mais famintos pelas coisas de Deus. Nós estarmos mais famintos pelas coisas espirituais. Nós termos fome de conhecer a Deus, de conhecer o Espírito Santo, de conhecer Jesus, fome da palavra de Deus. Agora, em Amós capítulo 8, versículo 11, olha só essa profecia, que coisa poderosa. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas que fome, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus quer que o seu povo seja faminto por ouvir as suas palavras. Ele quer fome. Ele quer fome na minha vida, fome na sua vida. E sabe, você pode, eu quero comparar o natural para te explicar o espiritual. Você sabe que uma das sensações desconfortáveis é a sensação da fome. Muitos de nós, quando está com fome, fica irritado, fica nervoso. Porque há algo dentro de você dizendo, eu preciso de alimento, eu preciso de alimento, eu preciso de alimento. Sabe, o seu espírito precisa de alimento. Mas o seu espírito não se comporta como o seu estômago. Que fica ali naquele incômodo. Nós precisamos desenvolver Igreja Batista Ebenezer. Às vezes é tão fácil a gente pregar e falar que a igreja no Brasil, a igreja no mundo precisa de avivamento. Mas vamos olhar para o nosso umbigo? Eu não sou pastor da igreja do mundo, eu não sou pastor da igreja do Brasil, eu sou pastor desta igreja. Esta igreja, eu me incluo nisso, incluo cada um de vocês. Nós precisamos ter mais fome pela palavra de Deus. Nós precisamos ter mais fome pelo poder do Espírito. Precisamos ter mais fome de conhecer o Senhor. Nós não podemos, amado, nos acomodar. Nós não podemos cair no erro da igreja de Laodiceia, que dizia, ela se autoavaliava muito bem, ela achava que ela era rica, que ela não tinha falta de nada. Aí vem o Senhor da igreja e diz para ela, ei, você é pobre, você é miserável, você é cego e você é nu. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de receber de Jesus essa reprovação. Agora, se nós não tivermos fome pelas coisas de Deus, fome pela sua palavra, fome por conhecer a Deus, fome, todo avivamento, ouça isso, todo avivamento começa quando existe uma fome por mais de Deus. Eu vou repetir isso. Todo avivamento. Você pode estudar a história dos avivamentos que aconteceram. Todo avivamento começa quando existe uma fome por mais de Deus. Quando há uma inquietação dentro de nós. Há algo dentro de nós. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso estar mais com o Senhor. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo está aqui para perguntar para mim e para você. Será que na Igreja Batista Ebenezer, em Rio das Ostras, existe um povo faminto por Deus? Avivamento, ele tem início,
Sabe, amado, não é com eventos, não é com cantores, com pregadores, ajuntamentos de multidão. Avivamento começa na minha vida, na sua vida, quando estamos famintos por Deus. Quando nós começamos a nos sentir insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a sentir um incômodo por dentro com a nossa vida espiritual. Quando você percebe que a sua vida com Deus já não é mais o que foi um dia e o que poderia ser. E você começa a ter uma inquietação, um incômodo, gerado pela sua própria consciência, pela uma ação do Espírito Santo. Você precisa de mais. O avivamento começa não só quando você se sente insatisfeito com a sua vida, mas também é uma insatisfação com o estado atual da igreja. Sabe, amado, talvez no Brasil, vamos colocar da década de 70 até aqui, nós nunca desfrutamos de um número tão expressivo de evangélicos na nossa nação. Existem hoje tantas megas igrejas no Brasil. Existem igrejas que juntam literalmente milhões de multidões num final de semana. Mas também nós nunca vimos no Brasil, por exemplo, o crente sertão desacreditado como tem sido. Como pastor, eu ouço pessoas dizer assim: pastor, eu não contrato crente na minha empresa porque todos os crentes que eu já contratei sempre me deram trabalho, foram os piores. Então, às vezes, nós podemos nos achar que estamos muito bem na nossa nação por causa dessa quantidade, né? Rio das Ostras é uma cidade que tem tanta igreja, que tem tantos crentes. Mas nós não vemos o quê? E deixa eu dizer algo para você: membro de igreja é diferente de discípulo de Jesus. Você pode ser um membro de uma igreja e não ser discípulo de Jesus. Jesus falou para ide e fazei discípulos. Ele não falou ide e fazei membros de igreja. Então nós precisamos, o avivamento começa com essa fome. Esse desejo de ver uma mudança na minha própria vida. De ver uma mudança no estado atual da igreja. E sabe, e por causa dessa fome, a gente passa a buscar mais a Deus. Nós passamos a buscar mais ao Senhor, sabe? E não é alguém dizendo para você buscar. Não é alguém te cobrando. É você querendo algo mais. É você buscando. É você mergulhando. É você indo. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Em Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ver um momento em que a fome pela palavra de Deus tomou o povo. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz: quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Ele está mostrando aqui o povo voltando do exílio, se estabelecendo. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras. Olha só, o povo pediu. Então o povo, ele pede pela palavra. Pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado. Versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam.
Era o primeiro dia do 7º mês. Versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Veja, desde o amanhecer até o meio-dia. Quando o Espírito Santo está movendo, meu irmão, ele vai além do tempo que a gente está acostumado para um culto. Sabe, sem forçação de barra, sem tentar manipular as pessoas, porque todos são capazes de perceber aquela presença manifesta. Ninguém quer ir embora. Eles ficaram do amanhecer até meio-dia. Você percebe a fome do povo. Exatamente nesse ponto, o tempo que eles estão disponíveis, desejosos para a palavra. Sabe, amados, nós precisamos ter fome pela palavra. A ponto que se o Espírito Santo se mover num culto, o último lugar que nós vamos olhar é para o relógio. Nós temos que ter fome pela palavra. Estarmos num culto, porque veja, eles estavam ali num culto. Esdras abriu a Bíblia, começou a ler em voz alta, e isso durou do amanhecer até o meio-dia. Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Agora veja, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Repita comigo assim: e todo o povo tinha os ouvidos atentos. Agora você precisa crer que havia algo sobrenatural, porque não é comum você prender a atenção de um grupo de pessoas para ouvir a palavra do amanhecer até o meio-dia. O Espírito Santo estava fazendo uma obra especial naquele lugar. Era um mover especial. Agora, você viu que o povo pediu a Esdras a palavra. O que é isso? É fome pela palavra. Fome pela palavra. Fome pela palavra me leva a estar no culto, querido. E eu quero ouvir a palavra, eu quero receber a palavra. Sabe, fome pela palavra vai me levar a me recusar a querer dormir num culto, a me distrair no culto, a ficar com a cabeça no ombro daqui da pessoa do meu lado. Não, eu quero ter atenção, eu quero ouvir a palavra, eu quero receber a palavra, eu quero que a palavra fale ao meu coração, eu quero ser vivificado pela palavra, eu quero ser sacudido pela palavra, porque a palavra é ungida, a palavra transforma, a palavra muda, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra salva, a palavra renova, é a palavra. Deus escolheu mudar a vida do homem e da mulher pela sua palavra. Então eles deram toda a atenção à palavra de Deus. Agora a gente vê algo muito parecido acontecendo em Atos capítulo 10. Porque você conhece a história de Cornélio. Ele orou, o anjo apareceu, mandou chamar Pedro. Pedro veio. Agora no capítulo 10, no versículo 33... diz assim, Cornélio, já para encurtar essa história, Cornélio mandou chamar seus amigos, seus parentes mais próximos. Pedro chega naquela casa e diz assim, portanto, ele está contando para Pedro. Pedro pede para que ele, por que você me mandou chamar aqui? E ele está contando para Pedro a experiência que ele teve, o anjo apareceu. E agora ele diz assim, portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora, ouça isso, agora estamos todos aqui, na presença de Deus, agora pegue isso, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Eu quero que você preste atenção nessa expressão, prontos para ouvir. Existe um preparo que deve acontecer na sua vida para ouvir a palavra de Deus.
Você deve preparar o teu coração. Sabe, nós precisamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Ter um tempo de oração, ter um tempo, Senhor, eu estou com uma expectativa, fale ao meu coração. Eles estavam ali prontos, eles não estavam ali distraídos, eles não estavam ali pensando em outras coisas, eles não estavam ali olhando para outras coisas, eles estavam ali prontos. E aí eu pergunto para você, você veio hoje para cá pronto? E às vezes o inimigo ele vai enchendo, deixa eu lhe dizer algo. Eu acredito, pela palavra de Deus, que é algo poderoso que nós estamos fazendo aqui. Você se congregar e cultuar o Senhor é algo poderoso. Deixa eu dizer algo para você, nunca abra mão disso. Existe poder nisso aqui, há uma unção coletiva disponível para mim e para você, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos animar, para nos avivar. Há algo de Deus acontecendo aqui nessa noite. Não trate isso como algo natural, não trate isso como algo leviano, não trate a sua presença na igreja como se você pudesse, como a sua presença no mercado ou no clube, que você não tem a obrigação de estar lá, você vai se você quiser, se você puder, se você tiver afim, mas não faça assim com a igreja. Eles estavam prontos para ouvir tudo o que o Senhor havia ordenado. Versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo, ele fez o quê? Caiu. Caiu sobre quem? Sobre todos que estavam fazendo o quê? Eu creio que existe uma forma certa de ouvir a palavra de Deus para que algo caia sobre você. Nem todos recebem algo de Deus no culto. Não porque Deus não queira dar, mas nem porque todos estão ouvindo como deveriam estar ouvindo. Quantas vezes eu estou aqui pregando, eu estou vendo vocês assim. E olha que eu sou um pastor que eu não demoro para acabar o culto. Vocês podem falar outras coisas de mim, mas não que eu demoro para acabar os cultos. Estou aqui, eu estou vendo, porque vocês não têm a visão que eu tenho aqui, mas daqui dá para ver tudo. E assim. Eu sei que alguns anotam, mas eu sei que outros não anotam. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Quem está perdendo é você que está fazendo isso. Fica orando, pedindo, Senhor, fala comigo, resolve a minha vida, me ajuda, faz um milagre. Aí quando Deus vai falar com você, você fecha os seus ouvidos para o Senhor. Se distraindo com coisas. Pessoas cochilando. Romanticamente no ombrinho do outro. Vocês não estão no cinema. Eu não sei quantos de vocês já foram a um fórum, diante de um juiz, mas você não se comporta. Eu não sabia, muito tempo atrás eu não sabia que você não podia entrar no fórum de bermuda, e eu fui lá, eu fui barrado. Agora, se no mundo natural requerem de mim, de você, uma postura correta, quanto mais quando você está adorando o Deus Criador dos céus e da terra. E não vem dizer, isso é religiosidade. Não, querido, as pessoas saíram de um extremo para ir para o outro. Eu sei que as gerações passadas, elas levaram isso num extremo muito grande, mas essa geração atual está tratando isso com banalização. Pessoas, elas querem tratar como isso aqui fosse entretenimento. Não, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui é muito santo. É muito santo. Quando a fome pela palavra
quando há fome pela palavra, o Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move quando tem um grupo de pessoas famintas pela palavra, por conhecer a Deus, conhecer o mover de Deus. E o resultado dessa fome e desse agir do Espírito Santo sempre vai ser: vidas vão ser transformadas. Agora, deixa eu falar para você, eu não sei quantos de vocês conhecem o avivamento que aconteceu no país de Gales. Eu anotei algumas coisas que eu não quero, para não esquecer. O avivamento de Gales aconteceu entre 1904 a 1905. E Deus usou um jovem chamado Evan Roberts. Deixa eu ler algumas coisas para você. Evan Roberts nasceu em 1878. Seu pai trabalhava numa mina de carvão. Sofreu um acidente quando Evans tinha 9 anos. Então Evans precisou trabalhar na mina de carvão para poder sustentar a sua família. Com 9 anos. Aos 13 anos ele se converte. E devido ao trabalho na mina de carvão, ele precisou abandonar o estudo. Mas Evans Roberts, ele se converteu aos 13 anos, ele nasceu de novo. E ele era um adolescente faminto por Deus. Ele tinha fome, ele buscava muito a Deus. E ele foi aconselhado por um diácono da sua igreja local a frequentar as reuniões de oração sem faltar. E nos próximos 10 anos, Evan Roberts, ele frequentou reuniões de oração e não faltava. E ele passou a orar e ler a Bíblia todo. Ele estava tão faminto que ele passou a orar e ler a Bíblia todos os dias. E nas suas orações ele pedia 2 coisas. Primeiro, ele pedia que Deus o enchesse com a sua presença. Segundo, ele pedia que Deus derramasse um avivamento em todo o país de Gales. Essa foi as suas únicas orações em 10 anos. Agora é interessante que o país de Gales era composto por uma população de maioria cristã. Tinha igrejas, tinha seminários, tinham ministros. Porém, era um cristianismo frio e acomodado. Então, Evan Roberts, ele começou a orar: Senhor, derrama um avivamento no país de Gales, muda a minha nação. Eu acredito que é uma oração que nós precisamos fazer. Vivifica-nos, tenha misericórdia, mostra-nos a sua salvação. Em 1903, Evan Roberts estava ajoelhado orando no seu quarto à noite. A presença de Deus encheu o quarto dele. E ele orou até às 5 horas da manhã. E essa experiência se repetiu por 4 meses. Durante 4 meses a presença de Deus enchia o quarto dele. E ele orava todos os dias até às 5 horas da manhã. Sentindo-se chamado para o ministério, ele foi para o seminário. Mas em poucos dias que ele estava no seminário, Deus manda ele voltar. Ele volta para a sua igreja, numa situação muito constrangedora. Porque como é que ele diz que Deus chamou, ele vai para o seminário, agora Deus manda voltar? Ele começa a liderar uma reunião de oração com os jovens da sua igreja. E foi nessa reunião de oração que o avivamento começou e durou de 9 a 10 meses. Porque um adolescente de 3 anos, faminto por Deus, e só orava: Senhor, me enche com teu Espírito, Deus, muda a minha nação. Como resultado desse avivamento, 100.000 pessoas nasceram de novo nesse avivamento.
E esse avivamento do país de Gales, uma das suas principais marcas, foi a mudança social que esse avivamento causou. Então deixa eu ler para você isso. Primeiro, nas minas de carvão, os homens chegavam mais cedo, pois antes de trabalhar, haviam reuniões de oração e reuniões de avivamento. Aproximadamente 200 homens reunidos para orar. Essas reuniões fez com que o clima no trabalho, nas minas de carvão, mudassem. Aqueles homens foram transformados pelo Espírito Santo. E quando alguém é transformado pelo Espírito Santo, eles deixaram de ser agressivos, deixaram de falar palavrão, deixaram de fazer coisas erradas, e é tão interessante que na história desse avivamento, é narrado que até os cavalos que eram usados para o trabalho nas minas de carvão, sofreram uma mudança, porque aqueles homens, eles tratavam tão mal aqueles cavalos, mas depois da obra do Espírito Santo, eles passaram a tratar bem aqueles cavalos. Só o Espírito Santo muda pessoas. O grande vício naquela época era a bebida alcoólica. Veja agora o que o avivamento fez. Primeiro, os bares fecharam, porque ficaram falidos, ninguém mais ia para o bar. Diminuiu o índice de criminalidade. A polícia ficava ociosa, porque não havia crime nenhum acontecendo. Os tribunais de justiça praticamente não funcionavam mais. Não tinham mais demandas para resolver. A vida familiar foi transformada, porque os homens que passavam tempo nos bares, agora nascidos de novo, eles passavam mais tempo em casa com as suas esposas e filhos. Isso o avivamento faz. Como resultado desse avivamento, missionários foram enviados para a Índia e para a África. Esse avivamento do país de Gales influenciou outros 2 grandes avivamentos. Se espalhou tanto esse avivamento que chegou em Kansas, que tinha ali uma escola bíblica. E quem é que estudava nessa escola bíblica no Kansas? William Seymour, que foi o homem que Deus usou para o avivamento da Rua Azusa. Como resultado também do avivamento do país de Gales, em 1907, houve o avivamento da Coreia. Agora, 6 anos após o término do avivamento do país de Gales, foi feito um levantamento e viram que 80% das pessoas que se haviam convertido no avivamento de Gales permaneciam no Senhor. Então isso porque alguém estava com fome de Deus. Talvez não era alguém nem tão assim importante, não era um pregador famoso, não era nada disso. Era só um adolescente de 13 anos que decidiu buscar o Senhor para que Deus derramasse um avivamento no seu país, mudasse a sua nação. E durante 10 anos ele orou, durante 10 anos ele estava em reuniões de oração. E agora com os seus 23 anos, esse avivamento vem. Evan Roberts, ele se dedica completamente a esse avivamento, a ponto de fisicamente ele se esgotar, e por causa dessa falta de cuidado com o seu corpo, ele precisou se ausentar. Mas o fato é que, ouça isso, quando um grupo de crentes, eu disse o quê? Quando o quê? Quando um grupo de crentes, não precisa ser um grupo grande, mas quando um grupo de crentes tem como prioridade número 1, fome pela palavra de Deus, e conhecer a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida, então eles vão experimentar a presença manifesta de Deus, e com essa presença virão sinais e maravilhas. Tudo que Deus precisa, tudo que Deus quer, é de pessoas que estejam famintas por Ele.
Tudo que Deus quer é que pelo menos haja uma pessoa faminta, pedindo a Ele, para que Ele se manifeste. Agora deixa eu te mostrar esses textos. Oséias capítulo 6, o versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ler essa parte juntos, bem forte, um desde já. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. De novo, mais forte. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mais uma vez. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora veja a promessa quando você prossegue. Não é só você conhecer, mas é você prosseguir, avançar, ter fome por mais. Como o amanhecer, alguém tem dúvida de que amanhã, pelas 6 horas da manhã, já vai ter amanhecido? Alguém tem dúvida disso? Quantos de vocês têm certeza que isso vai acontecer? Vamos lá, quantos de vocês têm certeza que isso vai acontecer? Pronto. Então, certo como amanhecer, a sua vinda é certa. Deus, Ele vem e se manifesta a um povo que é faminto dEle. Ele descerá sobre nós. Nós precisamos disso. Eu disse que nós precisamos disso. Eu vou tornar isso mais pessoal. Nós, Igreja Batista Ebenezer, precisamos disso. Ele descerá sobre nós, sobre esta igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre todos os aspectos, sobre os seus negócios, sobre tudo que você é, sobre tudo que você vem. Ele descerá sobre você como chuva. Ele descerá como chuva fora de época, que erra a terra. Joel capítulo 2, versículo 28. Nós temos ali a profecia do derramamento do Espírito Santo, que diz: e acontecerá depois disso, que derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Ele fala de um derramar, de algo que vem sobre nós. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até os seus servos e sobre as suas servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Irmãos, eu creio que esse derramar do Espírito, eu sei que você sabe disso, ele aconteceu lá em Atos capítulo 2, e depois que o Espírito Santo foi derramado, ele nunca mais saiu da terra. Mas eu também creio que nós estamos precisando de que essa experiência do Pentecoste, sabe, nós somos, às vezes as pessoas não conseguem entender por onde eu passo e falo que nós somos uma igreja batista, mas ao mesmo tempo somos uma igreja da palavra da fé, e a gente crê em batismo no Espírito Santo, e a gente crê em falar em línguas, e crê em todas essas coisas, e nós cremos nestas coisas. Mas nós temos que agora encarar o fato de que nós não estamos tendo estas coisas na medida em que Deus quer que tenha no nosso meio. Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos... Eu estou falando com vocês aqui nessa noite, eu estou falando comigo, eu estou falando com você. Sabe, irmãos, nós precisamos de um avivamento quando o pastor precisa vir no púlpito e ficar pedindo para que vocês venham para o culto, venham para o culto, venham para o culto. Pode ser comum, mas não deveria ser normal. Um pastor tem que ficar vindo aqui dizendo para os crentes que eles precisam vir para os cultos. O fato de ser comum mostra que aquilo que não deveria ser normal no nosso meio foi normalizado por causa da nossa frieza. Porque nós não estamos famintos pela palavra. Atos capítulo 2, quando esse derramamento acontece, e eles são cheios do Espírito Santo, eles falam em outras línguas.
E as pessoas que ouvem, veem aquilo, acusam eles como se eles estivessem bêbados às 9 horas da manhã. E no versículo 14 diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesse tempo: homem da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo, é o que foi dito por meio do profeta Joel. Irmãos, nós precisamos saber se o que está acontecendo em nosso meio é aquilo que foi profetizado. Nós precisamos que esteja acontecendo em nosso meio o que a palavra do Senhor tem profetizado. Nós precisamos do poder, precisamos do sobrenatural, precisamos do Espírito Santo se movendo, precisamos de manifestações em nosso meio, precisamos de um povo faminto. Sabe, nós podemos ter boas mensagens, podemos ter uma boa equipe de louvor, podemos ter uma boa estrutura, ter um culto que começa na hora, acaba na hora, que você vai embora, que está tudo certo, e tudo isso sem o ingrediente principal, a ação e o poder do Espírito Santo. E a gente se acostuma, porque a gente gosta, a gente se acostumou, e a gente não consegue perceber que Jesus não está mais dentro disso. Ele está do lado de fora, batendo a porta, e ninguém sequer ouvindo, que ele está falando: ei, deixa eu entrar nisso aí. Então, quando o Espírito Santo vem, enche aqueles crentes, eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, sabe? Eu não sei porquê que Deus decidiu que o derramado do Espírito, eu concordo com você, que poderia ser algo mais comedido, algo mais comportado, que preservasse a dignidade daquelas pessoas. Mas Deus pensou diferente de mim e de você. O Espírito Santo veio, ele veio forte, veio com barulho, veio falando alto, veio enchendo. Eles ficaram tão cheios do Espírito Santo que quem olhou aquilo estava pensando que eles estavam bêbados. Não havia espaço para formalidade, não havia espaço para agora é momento disso, agora é o momento daquilo, agora vamos encerrar, olha o horário. Não, o Espírito Santo se movendo, o Espírito Santo enchendo, o Espírito Santo tocando aquelas vidas, sendo sacudida aquelas vidas, aquele poder, e como resultado daquele mover do Espírito Santo, naquele mesmo dia, 3.000 pessoas se converteram. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos, as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero que você fique em pé. Deus quer um povo faminto pela sua palavra.